Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Começa agora mais um programa Universo Mais aqui na nossa telinha. E no programa de hoje você confere um bate-papo super bacana sobre educação sexual com a mestre Andréia Caires. Também uma entrevista super bacana com a secretária de Cultura, Tereza Telaroli, que traz um pouco sobre o tema do Teatro Municipal. Também conferimos uma cobertura completa no Sesc aqui de Araraquara com o Yamando Costa. Isso e tudo mais aqui no nosso programa. Roda a vinheta! Um assunto de extrema importância e direcionado para as famílias. É isso aí, hoje nós vamos trazer um tema, uma mestre aqui no nosso programa que vai falar sobre a educação sexual e a sexualidade. Olha só que tema importante, que é a Andréia Caires, mais uma vez aqui no nosso programa. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada, Malu. Além da gente também trazer este detalhe que nós estamos em pleno mês de maio sobre o Maio Laranja. Você sabe o que significa o Maio Laranja? Andréia, vamos introduzir este mês, essa entrevista, né? Que já estamos aí no meio do mês. O que é o Maio Laranja? Então, Malu, o Maio Laranja, ele é o quê? É o combate ao abuso sexual e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, no dia 18 de maio foi comemorado o Dia Nacional, né? Então, é um mês que a gente traz a conscientização da prevenção, de trazer esse assunto aí para uma conversa, porque a gente vê, infelizmente, os números só aumentando de denúncias através do Disque 100. Então, esse mês a gente aproveita aí para abordar muitas dessas questões e também enfatizar a importância da educação em sexualidade. Que tem tudo a ver, né? Temos aí esse tema e também trazer um pouco dessa questão da sexualidade. Andréia, como que eu posso trabalhar isso dentro da minha casa, né? Vamos introduzir aí dentro das famílias. A gente tem criança, adolescente, um assunto tão polêmico e tão presente nas nossas vidas. Como que, quando surge esse assunto dentro de casa, o que a gente faz? Bom, primeira coisa, Malu, vamos entender o que é educação sexual, né? Eu gosto de falar até mais educação e sexualidade, porque até como a gente tratou já aqui em outros programas, que a sexualidade é algo abrangente, ela é algo inerente ao ser humano que está com a gente desde o nascimento até a nossa morte, certo? Então, o que ela vai trazer, a educação sexual? A gente vai trazer propriedades para a criança, para o adolescente, para não ter consequências indesejadas lá na frente, lá na fase da adolescência, na fase adulta. E o que as pessoas muitas vezes acabam deixando para lá, que a educação sexual é um direito da criança e do adolescente. Feito por quem? Pode ser pelos pais em casa, por educadores, né? Então, ela tem esse direito porque é um cuidado, né? Para a criança não sofrer certas consequências lá na frente. Né? Então, é prevenção, é cuidado com o corpo. Então, é uma coisa bem ampla, que nem você me perguntou agora. Em casa, como que eu poderia fazer? Então, na conversa do dia a dia, por exemplo, falar sobre consentimento. Mas como eu vou abordar consentimento com uma criança? Às vezes, por exemplo, está com dois irmãozinhos ali, estão brigando, né? Ou um foi abraçar, o outro fez cara feia. Você traz essa conversa, olha, o outro gostou? Você viu a expressão que ele fez? O que você acha? Que ele gostou ou não gostou desse abraço? Que ele gostou ou não gostou desse puxão de cabelo que você deu? A criança, né, provavelmente vai falar, não, eu acho que ele não gostou, porque ele fez cara feia. Então, aí você começa já a introduzir a noção de consentimento. Olha, então, tá vendo como não é legal fazer isso? E se alguém abraça você e você não quer, você não vai ficar chateada também? Então, a gente também tem que perguntar, mesmo que é seu amigo, é seu irmão, você também tem que perguntar se você permite te dar esse abraço, se você quer brincar com ele. Então, a partir de pequenos exemplos, a criança já vai entendendo. Outra coisa muito importante é saber de regras, né? Quais são as regras? Quais os limites que tem? A gente fala muito assim, o cuidado com o corpo, né? Desde a questão da higienização, mas tomar o corpinho também assim. Aqui não. Essa parte, a minha parte íntima, não pode. Então, o que é a parte íntima? Explicar para a criança. E a criança ela vai demonstrando, conforme ela vai crescendo, as curiosidades, as necessidades de saber. Então, eu sempre falo para todos os pais, olha,
Se a criança te pergunta uma vez, dê a resposta para ela. Mesmo que você não souber, fale, filho, olha, isso agora eu não sei. Eu vou procurar saber e depois eu te trago a resposta. E aí sim, você vai lá perguntar, saber e depois chama, olha, agora lembra que ela me pergunta? Eu sei a resposta agora. Porque às vezes tem algumas perguntas que os pais ficam de cabelo em pé. Surge inesperadamente, né? Você não está esperando aquele determinada pergunta e de repente você se depara com um tema que você fala, meu Deus, o que eu falo? Exatamente. Então não é errado falar eu não sei. O que a gente não pode é falar o seguinte, deixa isso para lá, ou não explicar nada, isso você não precisa saber. Uma hora você vai saber porque a criança, ela tem o pai, vamos falar se o pai e a mãe como referência, certo? A primeira vez ela pergunta e nada de resposta. A segunda ela pergunta e nada de resposta. A terceira ela não vai nem perguntar. Ela fala, para que eu vou perguntar? Minha mãe e meu pai não vão responder mesmo? Então é muito importante isso. E sempre deixar claro também a questão do quê? De ter um adulto de confiança, de referência. Né? Seja em casa, na família, na escola, que sempre tem, né? A criança na idade escolar, alguém que ela se depara que tem mais confiança, que gosta mais, se identifica, exatamente. Então, é importante a criança estar à vontade para conversar também com esses professores. E quando eu falo, dou cursos, né, para professores também, a mesma coisa. O professor também não precisa saber de tudo. Está com essa dúvida? Olha, vou estudar mais, depois a gente conversa sobre isso. E está tudo bem, né? E voltando nessa questão, né, do abuso, né, sexual, uma exploração, existem muitas denúncias, né? E cada vez mais vai aumentando. Então, quando a gente trabalha a questão da educação sexual, também é para prevenção de abuso sexual, né? E a gente sempre trabalha com evidência científica. E isso que é muita gente, nossa, vai falar educação sexual na escola, em casa, alguma coisa? Que maneira? Tudo é baseado em evidência científica. E isso que é muito importante as pessoas saberem. Ninguém tirou da cabeça, não vai ser pelo senso comum. Existem pesquisas. E muitas pesquisas demonstram quando a pessoa tem o conhecimento, o adolescente, a hora que lá na frente, iniciando a vida adulta, vai decidir ter uma relação sexual, por exemplo, ele já vai saber, opa, não estou preparado ainda. Sim. Eu não quero tomar essa decisão agora. Né? Então, é muito importante ter espaços abertos para falar, porque, como a gente já falou aqui, né, a sexualidade vai trazer muitas emoções. É basicamente isso, a sexualidade ela está ligada à educação sexual. Então, primeiro vem a sexualidade, me corrija se estiver errada, que é onde você passa a se identificar com o seu corpo, com a forma de se comportar, de se olhar, de observar o outro, a criança mesmo, né? E isso vem despertando a curiosidade. A curiosidade nos traz a educação, que aí precisa ser inserido a questão da observação do adulto, né? O consentimento, como você disse. Sim. Então, é uma questão que é um dependendo do outro ali para que isso seja desenvolvido de uma maneira mais leve, né? Um assunto mais profundo, que todo mundo foge, muitas vezes por estar conversando com uma criança, mas que é necessário ser colocado para ela, né? A partir do momento que pergunta. Exatamente. E assim, as perguntas vêm. Cada pessoa, da criança, do adolescente, vai ser de acordo com a sua maturidade e com o que ela está vendo ao seu redor, seja em casa, seja na rua, seja na televisão, na internet, na escola. Então, vai trazendo aí os questionamentos, né? Mas uma coisa que tem observado bastante, né? Que as perguntas que têm vindo são perguntas, digamos assim, até como se fosse de um adulto. Fui em algumas escolas recentemente e eu falo, né? Eu sempre faço caixinha de pergunta. O adolescente não precisa se identificar. Geralmente é 7º ano, 8º, 9º, né? Sim. As perguntas são cada vez mais, falei, meu Deus, isso é um adolescente mesmo? Ou um adulto que está perguntando? Ou um adolescente que está vendo sobre isso? Então, é um start ali que a gente precisa estar atento. Então, eu sempre falo, né, para os pais, para as mães, professores, busquem conhecimento sobre isso, para ajudar os filhos. Ninguém precisa ser especialista na área. Existe, né, nós especialistas, mas aquele básico para ajudar ali no dia a dia, a gente precisa acolher essa demanda, né? E pensando na questão, né, do 18 de maio, que foi agora há pouco tempo, né?
a gente fala que uma prevenção, a gente pode pensar em 4 R's. O que seriam esses 4 R's? Regras, respeito, reconhecer e responsabilidade. Então, resumidamente, o que seria isso? Regras. Olha, o que é público, o que é privado, o que é minha parte íntima, quem pode tocar, quem não pode, a questão do consentimento. O outro R, a questão do respeito. Respeitar o outro, me respeitar, né? O terceiro R, a questão do reconhecer. Eu saber reconhecer os sinais que estão demonstrando. A pessoa não precisa necessariamente falar, eu não quero. Mas ela tem sinais, ela tem comportamentos que pode demonstrar. E a responsabilidade da própria criança e adolescente saber, nossa, olha, estão infringindo uma regra, vou falar para o adulto de confiança. E assim, e principalmente, quem é o protetor da criança? Quem é que tem que ajudar? É o adulto. Então, o adulto a gente tem que pensar numa rede de proteção para essa criança, para esse adolescente. Andreia, o que é a violência sexual? Porque existem várias formas, né, de ser uma violência. Quais são? Como identificar? Então, a questão da violência sexual em si, né, a questão do abuso, é quando existe uma interação entre a criança ou adolescente, né, com um adulto. Né? O que esse adulto vai estar fazendo? Vai estar ou tocando, fazendo estímulo sexual, ou então vai estar sendo um agressor observador, tá? Então, assim, está acontecendo muito online a questão do observador, porque você dá o celular para a criança, olha, você não gosta daquela pessoa dançando? Que tal você tirar sua roupinha e dançar na frente do celular para filmar? Olha que legal vai ser. E aí coloca em sites aí indevidos. Tá? Infelizmente tem crescendo muito isso. E a questão do estupro mesmo, que a gente vê, infelizmente a gente vive numa cultura do estupro, que está muito grande, não existe o respeito ali, por isso, né, a gente até fala das regrinhas do respeito para a gente, desde criança, tá ensinando, porque infelizmente é um dado que tem aumentado muito. E se a gente fortalece a proteção da criança ou do adolescente, a gente torce aí para diminuir esses números, né? Então, o adulto, fica as dicas para os adultos, né, Andreia? Quais são as dicas principais aí que você pode deixar para o pai, para a mãe, para a avó, para o vô, para a tia, enfim, para quem for o responsável por esse adolescente, por essa criança ou por essa pessoa, esse jovem que vive dentro de casa e que às vezes pode, muitas vezes, estar se deparando com uma situação como esta? Então, a minha dica, assim, principal é comunicação. Esteja aberto para ouvir a demanda que está chegando. Eu sei que às vezes pode ter os tabus, as crenças, mas acolha essa criança, essas perguntas, né? Outra questão também, observe o comportamento, né? Principalmente na escola, a criança está mais quietinha, está reprimida, está com aversão a algumas coisas. Opa, será que pode estar acontecendo alguma coisa? Vamos estar investigando aí um pouco, conversando, né? E uma outra coisa fundamental, só para, não vai dar tempo a gente falar mais a fundo, mas assim, chegou um caso na escola, principalmente de abuso, descobriu. A criança realmente falou, olha, aconteceu, a pessoa tal mexeu comigo, aconteceu. O que você vai fazer com essa criança? Você vai expor ela a repetir várias vezes o mesmo assunto, a mesma fala? Não. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa fala assim, por um exemplo, a inspetora de alunos que tem muita amizade com a criança sentiu confiança, falou, olha tia, aconteceu isso. Ai não, vem cá, vou pegar você vai falar para a diretora. Ai diretora, aconteceu isso. Não, vou pegar você e vou falar para o conselho tutelar de novo. Então você está fazendo uma coisa que não é legal para a criança, né? E, então, a criança veio com uma demanda dessa, uma suspeita, pega essa informação e vamos aos órgãos competentes, né? E aí esses órgãos competentes vão fazer a investigação. E não nós ali ficar fazendo a criança reviver novamente toda aquela situação que ela presenciou. Uma tortura, né? Exatamente. E uma última dica, tem dúvidas, procure ajuda, né? Que nem eu tô aqui, eu trabalho com isso, né? Todo o meu trabalho de mestrado foi em cima de educação sexual com pais, professores, adolescentes, crianças. Então, assim, vamos tirar dúvida. Pode ir no posto de saúde também, né? Procurar saber mais e tomar cuidado com as informações no senso comum,
que às vezes tem aí na internet. Maravilhoso. Olha só, tivemos uma aula, uma mini aula, né, Andréia? Vamos ser honesta, né? Porque é um assunto tão amplo. Andréia, eu agradeço a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Hoje, como mestre da educação sexual, tema aí que a gente tem que se envolver mais, cada vez mais, né? Para que a gente possa trazer essa qualidade na vida dos nossos jovens, adolescentes e crianças. Exatamente. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui novamente. Obrigada mesmo. É isso aí, gente. Então, vamos trabalhar isso dentro de casa, nas escolas, é uma parceria, escola, casa, aulas por fora, uma aula de dança, uma aula de teatro, enfim, aquilo que o seu filho, sua filha frequentar. Fiquem atentos aos sinais, observe. É vida, gente, isso daí pode poupar muitas coisas. E nós vamos ficando por aqui com esta entrevista maravilhosa da Andréia e vamos de quadro de Nova MAC, movidos pela inovação. Vamos conferir agora uma cobertura completa e uma entrevista no show que rolou no Sesc do Yamando Costa. O Sesc Araraquara trouxe em uma das suas apresentações o violonista e compositor Yamando Costa e ele está aqui ao meu lado. Yamando, seja muito bem-vindo aqui na nossa cidade primeiramente, seja muito bem-vindo aqui no Sesc. Como que está a expectativa para a apresentação de hoje? Não, sempre expectativa de que a música aconteça, que a conexão aconteça entre o público, que a música venha, sempre curando tudo. Então, muito bom poder estar de volta a essa região tão bonita, tão importante do nosso Brasil, fazendo algumas cidades por aqui, né? Fazendo Araraquara, amanhã Birigui, depois São Paulo, voltando ao Brasil, depois de uma viajada enorme pelo mundo aí, China, Rússia, meu Deus, uma quantidade de coisa tremenda. E muito feliz sempre de estar de volta ao meu país, trazendo as minhas últimas composições para mostrar para o meu público. Sesc Araraquara pela primeira vez? Pela primeira vez. Já estive em Araraquara há muitos anos atrás, não lembro exatamente, acho que foi no início dos anos 2000, ainda na época com o Almir Sater, num projeto do Banco do Brasil, mas isso faz muito tempo, então vontade de, muito feliz de estar por aqui. Yamando, para a gente conhecer um pouquinho sobre o seu repertório, né? Como que você trabalha isso no palco? São composições próprias, que foram, nesse caso do show de hoje, se chama um concerto íntimo. Então são músicas que eu vou falando um pouquinho quais foram as ideias delas, como elas nasceram. São inspirações diversas, né, que vão acontecendo durante as circunstâncias da vida que a gente vai musicando. A gente vai, de alguma maneira, a gente vai musicando a vida, as situações todas. Então, eu tento fazer uma dinâmica muito informal, assim, que as pessoas se sintam realmente na minha casa. Conto algumas histórias e tal. Então, é uma coisa bem descontraída, assim, para que a música consiga chegar mais no fundo do coração das pessoas. Para quem não conhece, Yamando Costa, adepto a 7 cordas aí do violão modelo brasileiro. Exatamente, é um instrumento que chegou no nosso país e se desenvolveu. Tem uma história polêmica, tem gente que fala que veio da Rússia, tem gente que fala que veio de Portugal, mas o fato é que chegou aqui, fez morada e acompanha a história da música brasileira dentro das tradições do choro, do samba, de diversos estilos musicais brasileiros que o violão de 7 cordas faz o acompanhamento, né, e dá protagonismo a essa cultura tão rica que é a cultura brasileira. É isso aí, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É isso aí, Yamando Costa, você confere aqui no programa Universo Mais. Circuito
Circuito Sesc de Artes. Arte na rua para todas as pessoas. Música, teatro, dança, circo, literatura, cinema, artes visuais e tecnologias. De 20 de abril a 26 de maio. Veja a programação mais próxima de você em sescsp.org.br/Circuito Sesc de Artes. Realização Sesc. Apoio Sindicatos do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e Prefeituras Municipais. Lembrando que o Circuito Sesc ainda possui 2 datas para você conferir. Dia 25 em Boa Esperança do Sul e 26 em Tabatinga. É isso aí, isso e muito mais você confere aqui neste link no nosso GC para não perder essa oportunidade. E vamos para um breve intervalo porque no segundo bloco tem uma entrevista no Teatro Municipal de Araraquara. Estamos de volta, vamos conferir o quadro da Vila Copos. Sabe quando dá vontade de comer aquele docinho no meio do dia? Então, aqui na Vila Copos você encontra essa e muitas outras opções. Aqui você encontra paçoca, pé de moleque, doce de leite, doce de abóbora com coco, batata doce, suspiro, Maria Mole e muito mais. Então não perca tempo, vem pra cá, Vila Copos, a sua vida é uma festa. A vida é uma festa e eu gostaria, antes de chamar a nossa reportagem completa do Teatro Municipal, de agradecer a Monalisa Concept, que mais uma vez me vestiu no programa Universo Mais. Conferimos agora como ficou a estrutura do Teatro Municipal de Araraquara. E o programa Universo Mais não poderia deixar de estar aqui hoje no Teatro Municipal de Araraquara para prestigiar este espaço lindo que ficou. E quem vai conversar aqui com a gente é a Carolina, que ela é coordenadora de cultura aqui do teatro. Carolina, muito bem-vinda em nosso programa, primeiramente. Obrigada, muito obrigada. Conta um pouquinho para nós como é que ficou essa reforma, como que foi feito. Foi um sucesso a inauguração agora no mês de abril, né? Sim, foi um sucesso. A população estava ansiosa e empolgada e eu acho que o teatro superou, atendeu essas expectativas, porque como você viu, ele ficou lindo e nós achamos ele lindo e a população também. Que bacana. Mexeu em toda a estrutura, né, Carol? Sim, toda a estrutura, desde a parte da fundação até camarim, troca de ar-condicionado, troca da técnica, iluminação cênica, o palco, manutenção das poltronas, revestimento acústico, paisagismo. Foi uma reforma bem abrangente, uma reforma ampla. Além de toda essa reforma, também existe uma história, né? Uma história que foi revivida em cada etapa desta obra, né? Sim, existe uma história e as pessoas, nas matérias a gente costuma muito enfatizar, é um patrimônio histórico, um patrimônio cultural. Mas ele também tem um valor afetivo que a gente logo percebe quando as pessoas entram aqui. Mesmo em dias de grande movimento, você ouve as pessoas falando: ai, quando eu era criança, eu me apresentei nesse palco, ai, eu lembro dessa poltrona, eu lembro desse corredor. Então a gente percebe que a carga afetiva, como pode ter uma carga afetiva a um equipamento público como esse? Vou concordar plenamente com você, porque eu, ao entrar aqui, também revivi muitas coisas, gente, foi muito bacana. Tá incrível realmente o espaço, vale a pena vir conferir. E como que está funcionando a questão das programações, as atividades aqui no teatro? Você consegue explicar um pouquinho pra gente? Sim, ele está com uma movimentação aí já ampla. Dia 18 deste mês, nós temos a Semana do Sapateado, que vai de 18 a 26, aos finais de semana, com uma apresentação de encerramento no dia 26. Dia 8, a gente tem lá no saguão a inauguração do Território da Arte, com a exposição e vários nomes da arte visual local e regional. E depois, em junho, a gente tem um festival de teatro grande, tradicional, que começou aqui no teatro, está retomando o teatro, que é a Semana Luiz Antônio Martinez Correia, de 14 a 23 de junho. Fora toda a programação que ainda virá aqui no Teatro Municipal. Sim, toda a programação. Nós vamos ter uma programação intensa no ano todo.
Maravilha. Existe alguma curiosidade que a gente pode deixar aqui para o nosso público? Alguma deixa para a gente comunicar aos nossos telespectadores? Eu acho que as curiosidades deste prédio fazem parte dele. Cada pessoa que entra aqui lembra de uma apresentação, de uma atividade que tinha uma lenda, que tinha uma lenda lá das partes de cima, dos camarins lá de cima, ou como você fez, que foi entrar aqui e sentir o cheiro do palco, do teatro e lembrar da infância. Eu acho que as curiosidades e as peculiaridades fazem parte desse prédio, não só pela beleza física, mas pelo valor afetivo, como eu já disse. E a gente quer criar esse valor afetivo também nas novas gerações e para todos, democratizar sempre o espaço e que mais e mais pessoas tenham essa memória afetiva e reconheçam o valor mesmo do prédio, não o valor material, mas o valor histórico e afetivo do prédio. Carol, como é que funciona os agendamentos aqui para quem quiser se apresentar no Teatro Municipal? Olha, a Secretaria de Cultura montou um esquema de agendamento onde a pessoa pode ir lá no site oficial da prefeitura mesmo, que é o www.araraquara.sp.gov.br. Na primeira página, no banner superior, já tem uma foto grande do teatro lá. A pessoa pode clicar, preencher um formulário e mandar para o e-mail indicado que está lá nesse formulário mesmo. E a gente passa por uma análise de agendamento, a pessoa propõe a data, ela pode até propor alternativas de datas, e aí a gente agenda, passa por um deferimento e a gente agenda a data para a pessoa voltar ao teatro, voltar a se apresentar ao teatro, os projetos voltarem aqui para as apresentações no teatro. É isso aí, gente. Olha só que oportunidade bacana de reconhecer o Teatro Municipal de Araraquara. Não deixe de acompanhar as novidades e a programação completa no site da Prefeitura Municipal. O nosso programa vai ficando por aqui. Agradeço a oportunidade de estar com vocês novamente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e também no YouTube. E fique com algumas imagens do Teatro Municipal de Araraquara. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano, Inova Mac, movidos pela inovação.